Bom, depois de ter feito mais de 5 retiros, assim, como que eu vejo o meu primeiro retiro de Vipassana, né? Eu acho que o primeiro de tudo, assim, é dizer porque eu tô fazendo esse vídeo para vocês, né? Então, desde que eu comecei com Vipassana, eu tive muita dificuldade para continuar com o caminho e não tinham vídeos na internet, ninguém falava nada sobre o assunto, que é já um retiro que é super difundido no Brasil, né? E eu penei bastante, assim, tanto para continuar com a prática diária, tanto para fazer meu segundo, meu terceiro, meu quarto, meu quinto, meu sexto retiro. E eu vi que realmente era assim, as pessoas elas conheciam o Vipassana, muitas vezes elas vão fazer um retiro sem nunca ter meditado. Eu não vejo isso como uma má coisa, né? Eu vejo isso como uma ótima coisa, na verdade, porque pode ser que essa pessoa ela tenha bons méritos, né, para estar ali nesse lugar. Realmente é um lugar de treinamento, um lugar maravilhoso. Esse vídeo, você que está assistindo, provavelmente está num desses 3 blocos de pessoas. Uma, a que não fez o retiro ainda. 2, a que já é um aluno antigo. E 3, a que já é um aluno antigo com experiência. Tem 20, 30 retiros, 10, assim por diante. Então eu acho um passo essencial, assim, estar continuando no caminho. Porque não é com um retiro que a gente consegue entender. A gente consegue degustar um pouquinho, assim. Você vê que o próprio Goenka, né? No primeiro retiro a gente percebe que a gente conseguiu absorver 10% mais ou menos do que nos foi ensinado. E aí o segundo, 30, o terceiro 40 e assim por diante. Daí daqui a pouco você absorveu 100%, mas sempre tem um detalhe para pegar. Porque, gente, é 10 horas de prática, mais, né? Mais de 10 horas de prática e 1 hora de palestra e de estudo. Realmente é o caminho da prática, é para quem quer se desenvolver. Teoria é o caminho do ouvinte, né? O caminho do ouvinte ele é um pouco diferente, assim. O caminho da teoria ele é intelectual, né? Então é preciso conhecer o mapa, mas para você chegar até o destino é preciso caminhar. E o Vipassana ele proporciona essas duas coisas. Só que em relação ao mapa, às vezes surge muita dificuldade, às vezes a pessoa ela por um primeiro retiro ela tira algumas conclusões e não faz o segundo, terceiro, quarto assim por diante, ou não continua a sua prática diária, que como dizem é o segredo para dar certo, assim, é maravilhoso. Então a minha intenção com esses vídeos é isso, eu não sou nenhum youtuber nem nada, por isso não vai ter edição nenhuma aqui, tá? Eu não sei falar para vocês, clica aqui, clica não sei onde. Então se vocês quiserem continuar vendo vídeos como esses, eu acho que você pode se inscrever no canal, e na minha página ali. E daí eu vou continuar postando vídeos assim, porque eu acho que são extremamente necessários. Eu precisei muito e ainda preciso de muita informação e eu vou atrás, assim. Então ajuda bastante essas coisas. A gente está continuando com a prática, que é uma coisa maravilhosa, que transforma a vida de tanta gente, né? Então agora eu vou entrar no assunto, que é falar um pouco sobre a minha experiência do primeiro retiro, como que eu vejo o meu primeiro retiro. Porque na época, quando me perguntaram, quando eu saí do primeiro retiro, né? Primeiro, né? Eu tinha uma ideia quando eu entrei, né? Então eu cheguei já com uma percepção. Aí depois me perguntaram, e como que foi o teu retiro? Aí eu fiquei meio assim, né? Porque é uma coisa intrigante, né? A gente não sabe falar se foi bom ou se foi ruim. Porque é muito relativo de pessoa para pessoa. A gente vai lá para ver a realidade como ela é. Então eu vou adentrar um pouco desse assunto, eu vou contar a história para vocês, história. E agora, depois de mais de 3 anos praticando assim diariamente, como que eu vejo isso? Entende? Quais são os benefícios? Eu acho que pode ser espero que te ajude, assim. Espero que seja legal para você. Falando então sobre o meu primeiro Vipassana, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre mim para você saber como que eu cheguei, de onde eu parti, como que eu cheguei nesse retiro, porque tem muita gente que nunca meditou na vida, tem gente que já tem experiência com meditação, tem gente que é religioso, que é cristão, que é muçulmano e chega lá, tem pessoas que querem mais foco, mais disciplina. Então a gente está aspirando a alguma coisa antes de ir para um retiro desse, né?
mas todos aspiram à mesma coisa profundamente, que é ser feliz e que é estar conseguindo se desenvolver. Então a gente tem essa ótima coisa, assim, esses ótimos pontos assim em comum. Eu vejo que é uma coisa muito beneficiosa também. No meu primeiro retiro, foi mais ou menos assim. História, como diz o Goenka. Eu descobri sobre Vipassana, eu acho que foi em 2017, mais ou menos. Eu me inscrevi para um curso, mas eu não fui. Depois passou algum tempo, um amigo meu, ele foi. A gente conversava muito sobre meditação e tal, e ele foi. E ele foi e abriu essa lacuna novamente na minha vida, né? E na época eu já fazia yoga. Eu fazia yoga e já praticava meditação. Eu tinha visto uns 13 livros de meditação, mais ou menos. E eu comecei a praticar meditação. E o yoga eu levava super a sério, né? Eu tava praticando 3, 4 vezes por dia. Então, quando eu pensei no Vipassana, eu falei, meu Deus do céu, cara, 10 dias praticando a fio. Nossa, vou me iluminar. Vou fazer esse retiro agora. Vamos pra lua, né? E daí eu fui com essa aspiração, assim. Pensei que eu ia pra lá e eu ia ganhar um super poder, né? E foi muito legal, porque chegando lá, assim, eu tinha várias questões, assim, que estavam mal resolvidas na minha vida. A única coisa que estava bem resolvida era que eu queria praticar. Eu achava também que, de alguma forma, aquilo ia me ajudar nas provas que eu estava fazendo. Daí já era em 2019. Estava fazendo algumas provas de vestibular, umas coisas assim. Eu pensei assim que eu vou fazer um retiro de meditação, eu vou responder as questões com a força da intuição, cara. Não vou precisar mais estudar, vai ser tudo com intuição. E daí eu fui com uma identidade e um desejo, né? Então eu cheguei com uma identidade de praticante e um desejo de uma grande transformação, assim. E chegando lá, esse negócio do silêncio e tal, pra mim era uma coisa muito boa, mas não era algo que era o que mais me botava medo, sabe? O que mais me botava medo era ir lá e não conseguir ter experiência nenhuma. Chegar lá, passar 10 dias lá e foram 10 dias meio mortos assim na minha vida. Então esse era o meu maior medo. Eu vejo que as pessoas falam muito dos 10 dias, né? Eu vou abordar um pouco isso depois, do silêncio dentro de 10 dias. Eu vou abordar um pouco isso depois, porque eu vou mostrar pra você que esse não vai ser o teu maior desafio. Pode ser que esse seja, né? Depende muito de pessoa para pessoa. Mas eu acho que, visceralmente, assim, falando, não vai ser o teu maior desafio. Você vai tirar de letra, assim, se você for uma pessoa que nunca foi ainda para um retiro desse. Então, o meu primeiro retiro de Vipassana, eu cheguei com essa identidade de praticante, né? Aí no primeiro dia a gente sentou, a gente não tinha instruções ainda, todo mundo para meditar. Eu olhei e já falei, nossa, que prática que eu faço agora? Todo mundo em silêncio, né? Daí já ninguém mais falava, já entrou no nobre silêncio. Aí nesse primeiro dia eu falei, bom, vou fazer então as práticas que eu já conheço. E daí eu fiz algumas práticas assim até entrar na palestra, né? No primeiro dia já foi um pouquinho forte, assim, na questão de ficar todo aquele tempo, né? Mas eu pensei, bom, isso é o primeiro, né? Depois a gente aquece e fica fácil. E daí chegou o segundo dia. Cara, no segundo dia foi insano. Porque é incrível como que a gente fecha os olhos, mas a vida inteira continua aparecendo mesmo com os nossos olhos fechados. E a gente começa a ver os reflexos da nossa mente. Entende? Então isso foi muito forte para mim, porque eu sentia todas as emoções que eu senti na minha vida, mas parado, de olhos fechados. Não tinha para onde correr, não tinha o que fazer. Era o dia inteiro olhando para isso e aplicando a técnica. E daí o silêncio, né? E o silêncio.
E eu digo agora para vocês assim que o silêncio, ele não é tão difícil quando se trata de silêncio externo, né? Quando a gente aborda o silêncio interno, cara, aí a coisa ela começa a ficar muito, muito tenebrosa. A câmera tá mexendo um pouco, mas é por causa do gatinho aqui embaixo, ele bate na mesa às vezes, tá? Aí, cara, a gente consegue ficar tranquilo, assim, de bico fechado. Mas a gente fica olhando para as pessoas e julgando. Tem um julgador o tempo inteiro, assim, falando incessantemente. Então a gente começa a passar para a fase 2 do silêncio, que é a fase mais desafiadora, na minha opinião, né? Na minha opinião. Para mim foi a mais desafiadora, até hoje é. Então, os nossos dois principais inimigos de prática, eles vão ser duas coisas, dois fenômenos. Um é a agitação mental e o outro, ele é o torpor mental. Então, a agitação é aquela incessante conversa que existe dentro da mente, né? E o torpor mental, ele é uma obtusidade, um estado de dormência, assim, que você está meditando, mas você não consegue ter clareza, você não tem sati, você não tem lucidez dentro daquela prática. Então, a gente vai lidar com essas duas coisas, assim, eu acredito que até a iluminação, o resto da vida, assim, a gente vai lidar com esses dois fenômenos, né? E daí no segundo dia foi muito frustrante para mim, porque eu cheguei com uma identidade, com um ego. E, cara, quando eu olhei ao redor, eu sentia dor, desconforto. E eu olhava para mim, nossa, eu sou um praticante, eu tenho alguma coisa. Eu tenho alguma coisa que é importante, assim, eu tenho treinamento, eu consigo. E eu olhava ao redor e falava, cara, esse pessoal todo tem treinamento, será? Não pode ser, cara, que eles estão sim. Será que eles estão sentindo a mesma dor que eu? Porque eu não estou suportando mais. Eu não estou mais aguentando. E eu olhava para os lados, as pessoas de diferentes estruturas de corpos, sentados de formas diferentes, assim. Eu ficava, cara, será que eles estão que nem eu? Que loucura. E aí foi assim até o terceiro dia. No terceiro dia, cara, aquele ego que eu tinha de uma identidade de um praticante que conseguia fazer alguma coisa, que era bom em algo, nossa, ele teve que água por água abaixo, sabe? Eu tive que desistir dele, assim, porque aquilo não estava me ajudando a caminhar. Então eu vejo assim, pode ser que a pessoa nunca tenha meditado na vida, mas cada um vai ter um tipo de retiro diferente. E talvez a pessoa que nunca meditou na vida, ela consiga ficar de uma forma mais tranquila e relax, sem esperar tanto, sem desejar tanto, mas ela consegue ficar mais tranquila do que uma pessoa que já é praticante de outras filosofias, da própria meditação, ou de yoga, enfim, né? Então ela se cobra menos, ela tem menos o que esperar, isso alivia bastante. Aí, no terceiro dia, o que aconteceu comigo? Fui emparedado. Tinha uma parede lá atrás da sala, né? Que nem uma parede assim. E eu não aguentava mais ficar sentado. E eu olhei pra trás, eu vi algumas pessoas encostadas na parede e falei, cara, é muita dor, eu não tô conseguindo aplicar prática, não consigo meditar, e eu vou pra lá. E daí eu fui, quando eu encostei na parede, eu falei, nossa, cara, meu Deus do céu, tô só no começo. E assim foi. Daí depois ensinaram Vipassana pra gente também, que foi muito desafiador. Inclusive, para quem quiser fazer as meditações, quem já é aluno antigo e tem a técnica, vai saber aplicar ela e quiser fazer as meditações, eu coloquei os vídeos em português aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu subi eles no YouTube porque eu vi que no YouTube só tinha em inglês. Então eu coloquei em português para facilitar a meditação de todo mundo, beleza, galera? E aí outra coisa que foi legal assim também, por isso que é muito relativo o que é bom e o que é ruim, né? Pra mim foi o máximo. Outra coisa que foi legal também foi o nosso julgador e a nossa vítima. A gente também tem esses dois aspectos dentro. Eu lembro que dentro do silêncio, né? Eu não falava com ninguém, mas existia um julgador frequente assim dentro de mim. E o silêncio, ele é muito precioso por causa disso. Ele permite que a gente tenha espaço
para olhar os julgamentos da nossa própria mente, olhar o barulho interno que a gente gera. Então, cara, quando eu percebi quais eram essas vozes, eu falei, caraca, eu tô perdido mesmo. Eu preciso praticar, preciso muito praticar. Um exemplo disso que eu vou dar para vocês assim é no almoço, né? Lá a gente vê assim os instintos primários de cada pessoa, eles vêm muito à flor da pele, sabe? Então, necessidade de fazer sexo, alimentação, sono, descanso, necessidade de ir no banheiro, essas coisas elas começam a borbulhar dentro de nós, porque são nossos instintos primitivos, né? Alguns instintos primitivos, algumas necessidades também, mas coisas que produzem brilho e produzem um certo grau de apego e um certo grau de prazer. E quando você está várias horas por dia no retiro meditando, cara, não tem nenhum brilho. Você não tem nada para se agarrar, para te dar prazer, para te dar essa sensação de êxtase e relaxamento que a gente consegue com uma comidinha, com um pouco de sexo, um pouco de sedução, um pouco de trabalho, um pouco de ganância, entende? A gente não vai plantar, a gente não vai fazer nada, a gente vai estar ali o tempo inteiro, incessantemente com a nossa própria mente. Então a gente vê a luminosidade dela, a gente vê os pensamentos dela, né? E a gente repousa naquilo. E aí começa a vir os julgamentos. E daí um muito importante foi na hora do almoço. Porque chega na hora do almoço, quem é meditador antigo já sabe. Chegou na hora do almoço, um monte de gente sai da meditação um pouco antes para fazer a fila na hora do almoço, porque a comida é deliciosa, é muito boa. Mas mais ainda porque a gente tem esses instintos, né? Que a gente quer sentir prazer com aquilo. Então, o almoço, a refeição, ela é um bálsamo. O café da manhã é um bálsamo para todo mundo, né, que está meditando e está passando por esse desafio, né? Aí eu lembro que era assim, a gente chegava meio-dia para almoçar e já tinha uma fila enorme de pessoas. E daí na fila era o lugar que você ficava mais próximo assim das pessoas, né? Tinha um distanciamento, mas você ficava próximo. E na hora de servir a refeição, era uma das horas que você via as pessoas fazendo ações. Ali na sala de meditação você não vê muito, tá todo mundo meditando, né? Fazem um pouco de barulhos, assim. Mas você não vê as pessoas agindo. E daí eu lembro na fila, cara, todo mundo se servia e uma hora eu comecei a observar. Eu comecei a observar as pessoas se servindo, eu olhei assim e falei, nossa, por que come tanto? Pra que comer tudo isso, né? Daí depois eu julguei de novo, assim. Nossa, mas comer tanto, dá tanto sono, né, cara? Dá tanto sono, isso atrapalha a prática. Acho que a pessoa, ela devia se servir uma vez só, né? Aí chegou a minha hora de servir, isso no longo dos dias, quase todos os dias tinha um julgamento, né? Aí chegou a hora de servir, e a pessoa que estava na minha frente, ela serviu bastante assim no prato, né? Devia estar com fome. A comida ela é muito boa também. E eu olhei e falei, internamente, né? Internamente. A minha mente, assim. Olhou, ela jogou, falou, pra que servir tanto, cara? Vai morrer de sono lá na sala de meditação? Assim a prática não dá certo. Aí eu me servi, tranquilo. Em algum momento eu sentei na mesa. Quando eu sentei na mesa, eu olhei pra frente e eu vi o meu prato de comida. Era uma montanha. Era uma montanha, cara. Eu julguei a pessoa. Quando eu sentei na mesa, eu vi o que eu fiz, que foi absolutamente a mesma coisa que aquela pessoa tinha feito. Então, essa é mais uma demonstração assim para você ver a preciosidade do silêncio. Dentro do silêncio externo, a gente consegue entender qual que é o nosso próprio barulho interno e como que é o nosso comportamento. Se o nosso julgador ele tem alguma relação direta com
com o nosso comportamento, como que acontece isso. E eu vi muita hipocrisia, assim, brotando. Entre outras coisas, né? Aconteceram milhares de coisas. Então, a experiência ela vai ser diferente para cada um. Mas eu te digo, do começo até o fim do retiro, hoje, olhando assim, eu vejo que a gente experimenta a vida inteira ali em 10 dias. Que é muito prazer, eu senti muito prazer. Sentia muito prazer, muitos prazeres sensoriais vindos da própria mente e também muita dor, muito sofrimento. E você tá ali, você não tem um lugar para correr, e você poder lidar com isso, tem uma preciosidade assim que eu não consigo colocar dentro de palavras. Eu não consigo colocar. E daí foi uma coisa muito interessante, porque quando eu saí de lá, o meu sogro e minha ex-namorada foram me buscar. E dentro do retiro, pra mim, uma coisa que estava certa era que eu não queria mais estar naquele relacionamento. Então já sai do retiro, tem que lidar com uma coisa daquelas, cara. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Primeira coisa, primeiro desafio. Então já na porta, sabe? Foi maravilhoso, maravilhoso. Lidar com isso foi maravilhoso. Aí logo depois, me perguntavam o tempo inteiro, e aí, como que foi o retiro? Foi bom e tal? E eu saí com a sensação que o meu retiro não foi bom, que eu saí muito pior do que quando eu entrei. Mas na verdade assim, eu não saí pior do que eu entrei. Eu saí com mais visão do que eu entrei. Então, logo depois eu percebi assim que não aconteceu nada comigo lá dentro que não acontecesse fora. Só que lá dentro eu tinha a oportunidade de olhar para essas coisas e eu tinha uma técnica excelente, maravilhosa para estar lidando com esses comportamentos impulsivos, compulsivos, com a falta de lucidez, com a falta de clareza sobre as coisas, entende? Então, depois de um tempo, depois de uns dias assim, eu percebi o quanto aquilo me fez bem. Porque eu comecei a ter clareza com a minha vida, eu comecei a observar mais as minhas ações. E aí foi incessante. E eu vos digo, assim, o segundo retiro também, ele é algo desafiador. O terceiro também, o quarto também, o quinto também. Todos eles são, porque a gente continua em um trabalho. Aos poucos os desafios eles vão mudando, né? E os nossos méritos vão aumentando também para a gente conseguir se desenvolver na técnica, entender melhor a teoria. Mas realmente, todas as vezes elas são como se fosse a primeira vez. É incrível mesmo. E para quem nunca fez o retiro, eu recomendo, assim. Agora, me perguntar se foi bom, para mim foi bom. Mas para mim ficar para uma parede, olhando uma parede, ficar de olhos fechados olhando, na verdade, o que borbulha dentro de mim, entender qual que é a ciência da mente, investigar isso, para mim isso é bom. Independente que na hora eu esteja sentindo dor, esteja reclamando, esteja sentindo prazer, esteja com tesão, esteja com mau humor, com raiva, com desânimo, com preguiça, com sono, com todas as coisas que acontecem na vida. Acontece ali quando você está sentado meditando. Então esse vídeo ele foi basicamente assim para trazer um pouco de lucidez, assim, sabe? Para falar também para as pessoas que fizeram o primeiro retiro e não fizeram o segundo, cara, não desanima que o caminho do Dharma é maravilhoso. Eu devia ter falado, acho que já no início do vídeo isso, porque sinceramente as coisas elas vão criando mais clareza. E a técnica ela vai se aperfeiçoando. Depois do quinto retiro eu ainda aprendi sobre a técnica, que aparentemente é muito simples. Mas a prática da técnica, ela tem particularidades internas assim, que é só através da prática que você consegue ver, você consegue discernir se aquilo está fazendo efeito, se não está fazendo efeito, como que é que eu posso melhorar. Então é essencial continuar fazendo retiros, continuar com contato com uma sangha, ter grupos de meditadores. Você pode ver meus vídeos também, eu vou continuar fazendo vídeos como esse. Então, no final desse vídeo, eu não sei colocar vídeo no final, não sei fazer essas coisas. Mas você pode ir ali no canal, em playlist, se eu já fiz um vídeo novo, você pode verificar ali, entende? Então vai ter dicas, como sentar da melhor forma,
como conseguir a disciplina para meditar todos os dias, que é essencial. Então passei por esse caminho também, foi muito árduo. Para algumas pessoas eu acredito que seja mais fácil, mas para mim não foi uma coisa fácil. Hoje eu tenho méritos assim para estar nesse caminho, né? Continuar seguindo com a prática. Então, elucidar sobre isso, trazer um pouco de consciência sobre essas questões e sobre as dúvidas que surgem em cada pessoa. Então, a minha iniciativa de fazer esse vídeo é para isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem qualquer questões, podem colocar nos comentários, podem me mandar mensagem também, que eu posso fazer vídeos também usando esses temas como assunto, tá bom? Eu espero ter ajudado todo mundo, eu espero que vocês tenham um ótimo caminho no Dhamma, eu espero que vocês consigam se desenvolver, consigam encontrar a verdadeira felicidade, consigam se livrar das verdadeiras causas do sofrimento e também tenham essa capacidade, sabe, de relaxar dentro do caos. Relaxar dentro do caos, porque essa é uma habilidade que é incrível e faz a diferença na nossa vida. Contemplar a impermanência das coisas é algo que dá um novo sabor para a vida. A gente começa a aproveitar os dias de uma forma diferente. Eu vejo assim, pelo menos. Então, eu espero que de alguma forma eu possa ter ajudado você e espero que você faça ótimas práticas. Meta!